Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sidney Pinheiro e nós vamos dar continuidade ao comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 13, do dia 28 de março de 2021. O assunto temático é o seguinte: voltados os olhos para a bendita esperança. Nós temos aqui uma lição riquíssima que fala da promessa da vinda de Jesus. Falando aqui em nome da ADEB, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Comadésima da cidade de Balsas. Representando aqui o departamento nesse momento como comentarista da EBD, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Flávio. Vamos iniciar com o texto áureo. O texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Tito, capítulo 2, e o versículo de número 13. A verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Na filosofia existem duas vertentes para que alguém possa esperar alguma coisa. Por exemplo, existe o mundo ideal e existe o mundo real. O mundo ideal é aquele mundo que nós idealizamos a respeito de alguma coisa, aquele mundo utópico. Mas o mundo real é o mundo que nós vivemos. Porém, relacionado à bendita esperança de Jesus, nós não estamos vivendo isso no mundo ideal, mas no mundo da promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Não é uma idealidade que nós temos, que nós sustentamos, mas é uma verdade bíblica a respeito do nascimento do sol da justiça, que está escrito em Malaquias, capítulo 4, e versículo 2, que diz: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre suas asas, saireis e saltareis como o bezerro no cevadouro. Então nós temos uma leitura bíblica, a leitura está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 até o 11. Vamos ler aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Muito bem. A nossa revista nessa última lição, lição de número 13, ela vai abordar a maior esperança que a igreja tem nesta terra, que é exatamente a vinda de Jesus. E nós temos aqui no comentário da introdução que diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento,
para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Muito bem, eu vou abordar os pontos e trazer um comentário breve sobre os mesmos. O Senhor breve virá. Primeiro tópico, o Senhor breve virá. E fala a respeito, no primeiro ponto, sobre a vinda de Cristo. Exatamente a segunda vinda. É interessante que quando nós analisamos isso aqui à luz das Escrituras, baseados no texto que nós lemos em Atos capítulo 1, nós vamos perceber que os judeus questionavam Jesus a respeito do reino. Mas que reino seria este? O reino de Deus. O reino que Jesus iria implantar entre as pessoas. Porque essa foi a pregação essencial de Cristo e João Batista anunciando o reino dos céus. Existem duas citações sobre o reino nos evangelhos: o reino dos céus e o reino de Deus. O que seria, por exemplo, o reino dos céus? O reino dos céus, ele é, na verdade, o reino de cima para baixo. É o reino que Deus reina de cima para baixo. É aquilo que Jesus repete na oração que ele ensinou aos seus discípulos, que nós chamamos a oração do Pai. E alguns cristãos, a maioria, chama a oração do Pai Nosso. Na oração ele disse assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade de Deus deveria ser obedecida, feita aqui na terra como ela já é feita, como ela já acontece no céu. Por exemplo, quando Deus dá uma ordem a um anjo, ele faz. Quando Deus dá uma ordem ao homem, ele fica titubeando entre dois pensamentos. Então, a vontade de Deus é que realmente a vontade dele seja obedecida, estabelecida na terra, como ela já acontece no céu. Então, a diferença do reino dos céus é porque ele vem de cima para baixo. E o reino de Deus é o reino implantado no meio dos homens. É exatamente este reino que o povo de Israel aguarda, que o povo de Israel espera, e que as profecias davídicas, messiânicas, do descendente direto de Davi, aquele que é chamado de o Mashiach, ou o Messias, o Cristo, ou ungido, é o rei exatamente que vem da prole, da árvore genealógica, da semente de Jessé. Então o povo judeu aguarda não o reino dos céus. Ele não tem muito hoje, por exemplo, o judeu não acredita muito nesse negócio de reino do céu. Ele acredita no reino de Deus que existe no meio da terra, de uma forma espiritual e futuramente de uma forma real. Mas Jesus falou sobre o reino dos céus e o reino de Deus. São a mesma coisa? Sim, são palavras sinônimas, mas têm aplicações diferentes, tá? Então, nós atentamos aqui para o texto que fala exatamente em Atos capítulo 1 sobre a vinda de Jesus, porque ele está ali no meio dos seus, no Monte das Oliveiras, e ele é assunto ao céu, na presença de todos. E a Bíblia diz que uma nuvem, não são as nuvens, uma nuvem o encobriu. Há quem creia que essa nuvem seja aquela mesma nuvem de glória que seguia o povo no deserto, tá? Mas isso fica no campo da conjectura. Mas é especificado não que as nuvens o cobriram, mas que uma nuvem o cobriu, tá? E é feita a pergunta retórica: Senhor, será este o tempo que tu vai restaurar o reino para Israel? E Jesus responde de uma forma interessante: não compete a vós saber de tempos e épocas que o Pai determinou pela força do seu poder. Quando é feita a pergunta a Jesus, será este o tempo? A palavra tempo na língua grega é cronos. Tá, o cronos, os homens estavam preocupados com o tempo daqui desse mundo, com o calendário humano, com o calendário físico, com a passagem dos tempos que são governados pelos reis, pelos príncipes, pelos homens. Mas na pergunta que eles fazem a Jesus: Senhor,
Será este o tempo, Cronos, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que ele diz? Jesus responde e diz uma coisa interessante. Não compete a vós saberdes os tempos e a época que o Pai determinou pela força do seu poder. Na versão que nós lemos da revista, estações. Mas a palavra estações, ela está dentro daquilo que é chamado de kairos. Porque quando Jesus fala de estações, ou na versão de Almeida atualizada, que fala de épocas, a palavra grega é a mesma, é kairos, ou kairos, como alguns pronunciam, tá? Que é exatamente aquele tempo das estações. O homem não pode controlar a chuva, ele não pode controlar o sol, ele não pode controlar a neve, ele não pode controlar o tempo em si. Ele pode até controlar o relógio cronológico, tá, de uma certa forma, mas não de uma amplitude completa. Então, esse tempo é o kairos, ou kairos, tá? As duas pronúncias não estão erradas na língua grega, tá bom? Então, Jesus responde que não competiria a eles saberem os tempos e as épocas que o Pai havia determinado pela força do seu poder. Tá? O segundo ponto fala de uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar. Porque aqueles dois varões, os anjos, disseram assim: varões galileus, por que vocês estão preocupados? Esse Jesus que vocês viram ser assunto ao céu, ele vai descer da mesma forma. Ou seja, existe uma promessa não só de anjos, mas uma promessa do próprio Jesus, porque Jesus falou muitas vezes nos evangelhos, pregando para os seus discípulos e seguidores a respeito da vinda dele, com poder e grande glória. Tá? Então, é uma promessa. No ponto de número 3 do primeiro tópico ainda, fala o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, tá? Pelos sinais claros que acontecem, tá? Esses sinais, por exemplo, eu poderia falar de dois grandes sinais que antecedem a vinda de Jesus. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo, tá? Um grande sinal dos tempos, porque geralmente a palavra sinal ela está relacionada a algo sobrenatural, então a descida do Espírito Santo, porque foi uma promessa que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, começando no dia de Pentecoste. Isso é frisado pelo próprio Jesus em Atos 1:8, quando ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Derramamento do Espírito Santo. Segundo grande acontecimento que antecede a vinda de Jesus é a restauração de Israel no dia 14 de maio de 1948. Tá? Israel, depois de 2.254 anos, tá espalhado pelos povos, sem ter autonomia na sua terra, renasce em um só dia, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 66, e versículo 8, e a profecia de Isaías, capítulo 60, e versículo 8 também. Tá, então Israel renasce num só dia. Como diz Jeremias, no capítulo 4, e versículo 31, eu ouço a voz de uma parturiente, ofegante, a voz da filha de Sião, grávida, sofrendo para dar à luz aos seus filhos. Exatamente isso acontece no dia 14 de maio de 1948. Porque no dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a tornar-se uma nação independente, cumprindo-se a profecia literal de Isaías, capítulo 60 e versículo 8. Tá? Então, uma das grandes evidências que apontam a chegada do Messias é Israel moderno. Tá? Mesmo porque a Bíblia ela descreve a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, e para que o templo pudesse ser reconstruído, seria necessário que Israel voltasse a ser um país novamente. E isso é uma profecia cumprida em nossos dias. Tá? O segundo tópico da lição fala da necessidade de vigilância. Então, a vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Ele mesmo falou isso, né? Então, no primeiro ponto, nós temos exortação à vigilância. Então, o Senhor nos exorta a
estarmos vigilantes, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor há de se manifestar. Então, o grande segredo do cristianismo, dos cristãos, dos servos de Deus, é exatamente a vigilância e a oração. O segundo ponto fala dos alarmes falsos, né? O que seriam os alarmes falsos? Profecias. A internet, irmãos, ela está impregnada de falsos profetas, tá? Falsos profetas que profetizaram que Jesus iria voltar no ano de 2012, por exemplo. Eu vou citar só esse exemplo. 2012 houve uma febre mundial por causa do calendário maia. Jesus iria voltar, seria o fim do mundo. Nada disso aconteceu. Se você pesquisar ao longo da história, muitos homens, como Charles Taze Russell, por exemplo, profetizaram a chegada de Jesus e Jesus não veio. Tá? Por quê? Porque os homens tentam adivinhar, eu vou repetir aqui, os homens tentam adivinhar o Kairos de Deus, sendo que Deus deu ao homem parte do Cronos. Tá? Do tempo do homem não pode estabelecer ou definir o tempo de Deus. Deus é quem define sobre o tempo do homem. Outra coisa relacionada a isso, nós temos, por exemplo, falsos cristos. Para você ter uma ideia, no mundo existem mais de 500 falsos cristos. E pessoas estão seguindo eles. Isso é interessante. Pessoas seguindo esses indivíduos como se eles fossem realmente a pessoa do Cristo. Tá? Então, outra coisa que devemos analisar é que Jesus profetizou sobre esses falsos profetas e também sobre esses falsos cristos. No terceiro tópico da lição, nós temos a seguinte coisa: vivendo com fidelidade. Então, viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Então, é aquilo que está escrito na Bíblia: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, para receber a coroa da vida que é outorgada na manifestação da vinda de Cristo, primeiro tem que ser fiel. Porque Paulo diz isso: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde já a coroa da justiça me está preparada, não só a mim, mas a todos que amarem a vinda de Jesus. Então, fidelidade. Então, no primeiro ponto, nós temos a definição: a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, que é uma característica de quem é fiel, de quem é leal a Deus. Tá? Segundo ponto, a fidelidade de Deus. Então, primeiro nós temos que ser fiéis a Deus. Segundo, Deus é fiel à sua palavra, não ao homem. Porque tem pessoas que dizem assim: olha, ainda que nós formos infiéis, Deus permanece fiel a nós. Não, Deus não permanece fiel a nós, porque nós podemos pecar, cair e errar. Deus permanece fiel à sua palavra, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre. Então, ainda que nós formos infiéis, a palavra de Deus vai se cumprir, ou que eu seja fiel ou não, ou que eu suba no arrebatamento da igreja ou não, ela vai se cumprir. Por isso que devemos estar vigilantes, em oração, e sermos fiéis a Deus, para que Ele também possa ser fiel a nós, não no sentido de nós merecermos, mas no sentido de que, quando guardamos a palavra de Deus, quando praticamos a palavra de Deus, Ele é fiel às suas promessas que foram feitas a nós através de Abraão e outros personagens bíblicos. O terceiro ponto diz que a fidelidade como virtude cristã. Então, os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Em outras palavras, nós podemos espelhar os atributos de Deus, os atributos morais, como o amor, a bondade, tá? A santidade e outros atributos. E o quarto ponto fala dos tempos e estações, que é aquilo que eu já frisei no início aqui do meu comentário, o Cronos e o Kairos, o tempo do calendário humano e o tempo do calendário dos tempos, que quem estabelece é o próprio Deus. Tá bom? Então, baseado nesse calendário que é estabelecido pelo próprio Deus, o Kairos, ou Kairos, tá? Se você preferir pronunciar assim, porque na língua grega não tem muita distinção.
É exatamente o tempo que Deus, o próprio Jesus falou, que o Pai determinou, estabeleceu pela força do seu poder, tá? Do seu poder, do seu dinamis, da sua exousia, tá? Ou seja, do seu poder, da sua autoridade. Então, compete ao Pai. Na conclusão, diz o seguinte: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque eu posso ser fiel até aqui. Se eu tropeçar no momento que eu sair daqui e Jesus voltar, infelizmente, eu fico. Porque nós precisamos realmente guardar a palavra de Deus. Tentar viver a palavra de Deus. Porque o céu é tomado por esforço e quem se esforça entra nele. Perseverança. Essa é a chave para vencermos, estarmos com Cristo e entrarmos no céu. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, Deus te guarde desta pandemia e que o Eterno te cubra de bênçãos a ti e toda a tua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor.